MEC suspende novos cursos de direito para poder garantir a qualidade de ensino jurídico. Será que é esse mesmo o motivo? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o mercado do direito. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso, Gessinho, é um prazer novamente poder estar aqui interagindo com vocês e vamos que vamos abrir esse trabalho trazendo um assunto bem quente do momento, né? O que essa suspensão da abertura de novos cursos de direito tem a ver com todo esse momento que a gente está vivenciando de sobrecarregamento do mercado de trabalho, de uma ótica realmente neoliberal de Estado, no sentido de que há um ambiente concorrencial, a gente está passando por um processo de financiarização em todas as esferas da nossa vida. Será que isso de fato reflete essa realidade? E aí, Bel? E aí, Vininha? Só fazer um recorte que essa decisão do MEC foi referente a cursos à distância, cursos de direito à distância. 100% EAD. EAD, isso, exato. E já há um movimento de alguns anos da OAB, né, perante o MEC, com a finalidade de impedir, né, de não autorizar a abertura de novos cursos também presenciais. É interessante isso, porque a matéria que eu li falava sobre pedido de suspensão de novos cursos de direito por um período de 5 anos. E, assim, o que você que está assistindo a gente, que não é da área do direito, tem a ver com isso? Bom, segundo a justificativa, tanto da OAB quanto do MEC, a ideia é da gente qualificar realmente quem está estudando direito, quem está se formando nessa área, mas, assim, existem alguns contornos duvidosos a respeito disso. Por exemplo, o EAD facilita a vida de muita gente que não tem como ficar saindo do trabalho nessa correria, pegando o trânsito, indo até a faculdade todo santo dia para poder se formar. E se você não vai todo santo dia, se você pega uma grade curricular cheia de buraco, né, como a gente chama, com menos matérias, você demora muito mais para se formar. Então, tem coisas assim que o EAD, eu concordo que o 100% EAD é meio complicado para o direito, mas o EAD parcial, ele ajuda imensamente. Né? Interrompendo aqui a sua programação rapidinho para poder te lembrar de você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Não se esqueça de deixar seu comentário e ser gentil. Né? E hoje a gente viu, nesse período pós-pandêmico, na pandemia, a gente viu que há uma possibilidade da gente enfrentar questões jurídicas, ainda que não tenha um debate momentâneo, imediato. A gente tem possibilidade, sim, de enfrentar, de tomar conhecimento, de ampliar nossa visão de mundo através do EAD, ainda que seja sempre, parcial, né, esse EAD. Há algumas observações que gostaria de fazer, que a primeira delas, o Brasil é o país com o maior número de advogados per capita do planeta, né? Então, é o país que tem mais quantidade de advogados para cada cidadão brasileiro. É um número alto, é um número que não deixa de interferir no mercado, não deixa de interferir no campo, sobretudo, da advocacia, né? Hoje são, se não me falha a memória, 1.300.000 advogados no Brasil. Advogados. Daqui a pouco o Brasil todo vai ser advogado, gente. Eu acho que, se não me falha a memória... Todo mundo hoje conhece alguém que é da família, um amigo da área do direito. Isso é um problema. Isso é um problema para a gente. Exato. Então, assim, se não me falha a memória, o Brasil é, ou em número absoluto ou em número relativos, o país com o maior número de advogados do planeta. Ou seja, só a gente iludida, né? O brasileiro, sabe aquela pesquisa que fala que tem o quê? A segunda maior população do mundo de pessoas que se iludem sobre os fatos? Pronto, essa população é de advogados. Gente, advogado não ganha dinheiro assim, não. O que vocês querem nessa área? Não é possível, gente. Alguns ganham. E aí vem uma primeira crítica que se faz, é o seguinte, esse movimento que se faz de tentar, porque embora tenha essa decisão do MEC de não autorizar novos cursos EAD, mas há uma tentativa também, há uma discussão estabelecida há alguns anos a respeito de não autorizar novos cursos também presenciais. E aí vem uma crítica que se faz, será que essa ação tem pura e simplesmente o condão de discutir a qualidade dos cursos de direito ou seria uma ação de reserva de mercado, de controle de mercado, né? De impedir que novos profissionais ingressem no mercado e aumente ainda mais a concorrência. Independente disso, há um questionamento, há um olhar que deve ser lançado a respeito da qualidade dos cursos de direito. E isso é muito grave, minha gente, isso é muito sério. Eu me lembro que na minha faculdade, eu tive professores que colocavam como referência bibliográfica básica de seus cursos sinopses jurídicas, sabe?
sabe? Resumos jurídicos. Não se trabalhava mais com manual, sabe? Com compêndio, com uma coisa. Isso vai criando uma formatação de profissional do direito que é muito complicada, porque quando a gente formata um curso nesse sentido, a gente está direcionando o curso para que se torne um cursinho preparatório para concurso público, pura e simplesmente. Os cursos preparatórios têm a sua importância, é um nicho, é um mercado muito importante, economicamente falando, inclusive, mas muitas vezes acabam retirando um olhar mais crítico daquele aluno para o direito, porque eu tive a sensação, em muitos momentos na minha graduação, de que eu estava sendo ensinado ali a decorar a lei e a marcar X em questões de prova, pura e simplesmente. A gente precisa elaborar melhor isso, trazer um olhar mais crítico do direito, né, para o direito. Eu vejo que muitos novos cursos adotaram professores de cursinho mesmo, né? De cursinhos jurídicos, né? Para quem não sabe, o direito também tem cursinho jurídico para preparatório da OAB, gente. Cheio, cheio, cheio. Mas é um nicho muito grande que as pessoas ganham muito dinheiro, né? Eu acho que tem um reflexo, né, do ensino superior, que já é mercantilizado, já é voltado para passar no vestibular. Esse é um reflexo. Isso acontece muito em medicina, você já tem um cursinho preparatório para residência. Lá eles não têm um exame da ordem, mas eles têm preparatório para residência. E eu vejo que, assim, enquanto eu fui monitora de estágio durante anos e anos, e eu pude perceber que em vários momentos, assim, as turmas novas de estagiários da universidade vinham com uma pegada diferente, meio que como se a gente estivesse mudando de geração de ensino, né, a partir do interesse em ler. Então eu vejo que está saindo do ensino básico, né, e aí a gente pega o fundamental, o médio, uma galera que não tem interesse em ler, e isso para o direito é péssimo. Eu acho que para qualquer área seria péssimo, mas para o direito, gente, você não ter vontade de ler é muito ruim, é um desinteresse muito grande. As pessoas agora estão muito focadas no encurtamento dos textos à la Twitter, né, na exposição de fotos. Esse meme explica tudo. Isso aqui, inclusive, a gente estava discutindo algo que Djamila Ribeiro falou, né, sobre o esvaziamento do debate quando a gente pega as referências muito curtas da internet. Eu entendo bastante essa crítica, mas o que é fonte hoje em dia, né? Vem um outro questionamento, um outro debate que a gente pode traçar em um outro momento. Mas voltando para a questão do ensino, o que eu acho é que as faculdades estão investindo também nessa questão da imagem. A faculdade que aprova mais na OAB, especialmente no curso de Direito, a faculdade que aprova mais residentes naquele hospital. Eu acho que tem muito isso do aprovar para a faculdade, e isso é uma visão de marketing, né? Mercantil mesmo para a faculdade, e acaba recaindo sobre o aluno. Então, o aluno ele já sai do ensino médio nessa ótica de vou passar no vestibular, entra na faculdade de Direito na ótica de eu preciso ser um número para a minha faculdade. A gente é um número. E a gente não pode esquecer também, Bel, que a gente vive hoje um processo de financiarização que está atingindo todas as esferas da vida. A gente é visto como empresa. Essa ótica termina também sendo transportada para a pessoa do trabalhador. E quando a gente fala sobre ensino EAD, essa questão da suspensão, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que é um argumento principal. Esse formato de ensino termina promovendo precarização, seja a precarização da pessoa que está trabalhando, que está ministrando as aulas, seja também uma ausência de qualidade de alguns conteúdos que são ministrados. A gente sabe que nós não vivemos sozinhos e sozinhas, precisamos dessa questão de interação, da sociabilidade. E quando você tem o ensino EAD, principalmente sem uma qualidade realmente, uma preocupação com uma formação humanística, uma formação para que aquela pessoa se torne uma profissional que veja o direito de uma forma interdisciplinar, é perigoso. Então, eu acho que esse formato de ensino, ele foi inaugurado realmente com o processo pandêmico, ele tende a permanecer. A própria origem do ensino EAD, provavelmente vocês vão lembrar quem tem praticamente aí uns 35 anos, 40 ou mais, do Telecurso 2000, trabalhadores iam para o seu local de trabalho, literalmente, promovendo aquela qualificação. E hoje nós temos esse ensino sendo ofertado através de plataformas digitais, é mais um processo de uberização do trabalho, mas o que fica sempre em voga é essa questão: qual é a qualidade do ensino que está sendo ofertado? Será que esse formato de trabalho não é mais uma forma de precarizar também as relações trabalhistas dessas pessoas que
está executando essas atividades, há, de fato, um controle da qualidade do que está sendo ofertado ou realmente uma política de proteção de mercado diante de uma concorrência do salve-se quem puder? Exato. E, Gessinho, você tocou no ponto aí, que é essa questão da interação social, né? O direito é uma ciência social, falávamos isso em off, né? O direito é uma ciência social. Todas as áreas do conhecimento exigem, sim, uma interação social. Mas quando a gente fala de áreas humanas, né, e de áreas que se pretendem humanas e humanísticas, por que eu falo em áreas que se pretendem? Porque eu tenho uma crítica, eu acho que todos nós temos uma crítica muito forte a respeito do direito, a respeito de quem faz o direito na sociedade, aqui vamos trazer para o Brasil, quem faz o direito, quem diz o que é direito, e o direito como um instrumento de opressão mesmo social. Historicamente, o direito é um instrumento de opressão social. Veja que o direito nasce basicamente, basilarmente, para proteger a propriedade privada. Então, é um instrumento meramente econômico, pura e simplesmente, não é de transcendência humanitária. Tanto é que a Constituição do Brasil, a de 88, depois de 4 constituições, ou 5, foi a primeira que tratou mesmo dos direitos e garantias individuais, pelo menos foi a primeira que trouxe para o seu início, na distribuição topográfica mesmo, o ser humano como centro. Então, tudo à luz do ser humano. Ou seja, em 88, então é muito recente. Então, o direito à ciência social... neoliberalismo, né? Que o indivíduo está cada vez mais ali no sentido de ter seus direitos espoliados. A gente já tem uma Constituição nascida nessa ótica, né? Exatamente. Proteção nesse sentido. Exato. Então, a proteção da propriedade está lá. Tá lá, inclusive como direito fundamental. Mas há ali também, logo no início, a dignidade da pessoa humana. Então, há um arremedo ali, há uma tentativa de fazer esse equilíbrio, mas ainda muito pouco. E aí, o que é que acontece? É nas relações sociais que a sociedade evolui, que a sociedade progride. Então, como é? E o direito se beneficia disso, o direito bebe daí para poder existir. Tanto é que nas últimas 2 décadas, nós vimos nascer ramos novos do direito, em virtude dessa evolução social. Direito digital, aí a gente dentro do direito digital, atrelado de alguma forma, proteção de dados pessoais, né? Então, há uma gama de novos direitos, bioética, por exemplo, que, logicamente, dentro do Tribunal de Nuremberg, basicamente dentro do Tribunal de Nuremberg, mas que acaba, de alguma forma, rompendo com aquela estrutura mais civilística, pura e simplesmente, né? Mais arcaica, não, tradicionalista. Positivista. Também, que aí é uma quebra de paradigma do positivismo, né? Pós-Segunda Guerra tem essa coisa toda do neoconstitucionalismo, mas como é que eu retiro essa interação social e mantenho essa essência de ciência humana do direito ou não interfiro diretamente? E a qualidade do ensino, o que se ensina também vai interferir nisso, porque se eu ensino pura e simplesmente a decorar a lei e a marcar X, é um processo quase que algorítmico. A gente falava sobre o viés, né, das academias. Eu acho que essa crítica ela não vai ser feita a todas as academias, porque cada uma tem um viés, né? Por exemplo, onde eu estudei, a gente fazia uma interação social maior, a gente abria o serviço comunitário, inclusive a gente fazia projetos do voluntariado para ir até as comunidades. Agora, tem muita academia de direito que não tem essa preocupação. E aí resta aquela pergunta, você entrou para fazer direito para quê? Qual é a finalidade de você se tornar ou um advogado, ou um servidor público? O que você vai mexer no ambiente em que você vive? Como você vai contribuir para a evolução das pessoas, da sua comunidade? Qual é a contribuição sua, enquanto estudante de direito, para a sociedade? Eu acho que essa é a grande questão. As novas universidades, elas não estão voltadas para esse viés, esse questionamento. Qual é o motivo da sua realização em estudar direito? Verdade. Outra coisa assim também, o que me chama muita atenção é quando fala que eu estou fazendo determinado curso porque eu estou vocacionado ou vocacionada. Como você vai desenvolver, por exemplo, assim, uma conexão maior com o curso de direito quando você não tem debates presenciais, quando você não tem essa interação, quando você tem um programa que é passado de uma forma muitas vezes engessada? A gente sabe que a formação nossa, enquanto profissionais da área do direito, já termina não seguindo realmente as diretrizes curriculares de um curso de direito quando se fala do debate da formação de um aluno mais crítico, de um aluno mais conectado à realidade. E o que a gente termina temendo também é essa frieza de formação
informação que, consequentemente, vai repercutir na própria atividade diária dessa pessoa que vai realizar essa atividade, mas também tem um ponto importante que a gente precisa fincar para mostrar diante dessa ótica neoliberal histórica que a gente vivencia que educação não é mercadoria, né? Também tem que ter muito cuidado nesse sentido, o que está sendo aberto, o que está sendo fomentado, porque a gente está trabalhando com pessoas, a gente está pensando na perspectiva de formar profissionais cada vez mais articulados, lidar com problemas que são do dia a dia. Por exemplo, para pensar, uma pessoa que não tem acesso a uma discussão de gênero, de raça, das diversidades, tem toda uma formação, literalmente, para reproduzir a boca da lei. O quanto isso vai ser danoso para uma sociedade que anseia a mudança, a transformação? Eu acredito o seguinte, que a OAB, junto com o MEC, nesse sentido, elas têm uma razão, de alguma forma, ainda que isso possa ser um controle de mercado dos já presentes advogados, que já dominam a área, né, que pode ser realmente uma crítica aqui a ser feita. Eu acredito que, assim, a gente tem tantas profissões aí, gente, do futuro, sabe? Tantas possibilidades, tantas oportunidades, e às vezes a gente fica acreditando que novas faculdades de direito vão ampliar a inserção das pessoas no mercado de trabalho, ou que as pessoas vão ter maiores oportunidades porque estão se abrindo novas faculdades. Isso é uma ilusão, a meu ver. Por isso eu acredito muito que a suspensão de novos cursos seja necessária, até que se faça um controle efetivo dos que já estão aí, porque os cursos que já estão aí precisam desse controle. É muito fácil a gente suspender novas universidades e manter uma qualidade de ensino meieira nas que já estão presentes. Então, eu acho que tanto a OAB quanto o MEC, aqui fica a minha crítica às duas entidades, elas precisam se investir, cada uma dentro da sua atribuição, né, dentro da sua limitação, de um controle maior e efetivo às universidades que já estão aí. E eu falo também aqui de institutos federais e estaduais. Qual é a finalidade da faculdade a partir de então? É formar bacharéis de direito, pessoas que tenham a possibilidade de decidir o que fazer das suas vidas, ou formar simplesmente pessoas voltadas para concursos, pessoas destinadas a ganhar algum dinheiro certo, né? Porque o que chama atenção é que diante de uma crise que já se instala há alguns anos, e vez ou outra ela fica mais aguda, né? Uma crise financeira mundial que às vezes fica mais aguda, há incerteza. E dentro do mercado do direito, os advogados, eles têm incertezas, né? Mas os servidores públicos, não, eles têm o certo deles. Então, eu vejo muito essa ótica das pessoas que estão se inserindo nas universidades de direito, voltadas para isso, muito na ideia de eu preciso ter a certeza de que eu vou sobreviver, de que eu vou ganhar o meu pão, né? Mas eu acho que a faculdade de direito é muito mais do que isso, e é preciso realmente esse controle institucional. Com certeza. E outra coisa também, Bel, eu acho assim que a escolha de uma profissão é algo muito importante na vida da pessoa. Muitas vezes a gente escolhe uma profissão ainda no início da nossa fase adulta, sem maturidade. E uma coisa que eu dou como dica, como experiência para as pessoas, não escolheu nada voltado apenas ao retorno financeiro que você busca alterar, que muitas vezes ali você não consegue. Busque realizar uma atividade que te realize de fato. Uma atividade que você perceba que você vai ser mais um agente de multiplicação, de transformação, porque é isso que está acontecendo para a gente nessa realidade. Nós precisamos de pessoas que sejam engajadas, que promovam mudanças. Isso o mercado pede, isso a sociedade almeja também. E quanto mais a gente formar pessoas frias, com discurso neutro, desconectada da realidade, o que esse sistema de educação à distância pode gerar, vai ser cada vez mais danosa para todo esse sistema que a gente, dia a dia, busca essa alteração. Então, fica para mim, assim, essa lição que questionemos a qualidade do que está sendo ofertado, questionemos o papel de fiscalização das instituições em relação aos seus cursos, e não só para o direito, mas para todas as profissões. Qual é o perfil realmente da pessoa, do profissional que esses cursos estão almejando? Será que eles estão ali realmente para atender ao interesse da coletividade, de um público específico, ou ao interesse do mercado? Então, vamos sair dessa ideia de que profissão boa é profissão que me dá retorno. Profissão boa é aquela que realmente te realiza e que te permite a transformar. Exatamente, minha gente. Eu, para finalizar minha fala, só queria trazer alguns dados. Salvo o melhor juízo, existem hoje cerca de 1.800 cursos de direito no país. A OAB tem um selo de qualidade que é a OAB Recomenda, e desses 1.800 cursos, a OAB só concedeu esse selo a 200 e poucas faculdades de direito. 7 aqui na Bahia, a UFBA é uma delas, por exemplo, então é muito pouco. Hoje não, historicamente, o índice de bacharéis em direito que são aprovados no exame da ordem é de 20%. 20% dos inscritos são aprovados. É um índice muito baixo e que é um indicativo
efetivo da qualidade dos cursos. Eu tenho várias críticas ao exame da ordem, a FGV, né? É a forma como realizam o exame da ordem, muitas atrocidades, e me perdoe a expressão, muitas sacanagens são cometidas, né? Então, isso não pode ser colocado de lado, mas ainda assim é um índice muito, muito baixo. E apenas para finalizando efetivamente, quanto mais universal for o acesso à educação e à educação superior, melhor. Em nenhum momento estamos criticando o ensino universal. Deve ser cada vez mais universalizado. Todo mundo fazendo o curso que quiser fazer, seja um curso técnico, um curso superior, dentro de suas faculdades, de seus dons, de seus talentos, de seus desejos, de seus sonhos. Mas o mercado da educação precisa se comprometer a ofertar uma educação de qualidade. Não é um problema de quem entra, não é um problema do aluno, não é um problema do corpo discente, é um problema do mercado da educação. E aí a gente vai para aquele questionamento, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem faz a qualidade do curso é o aluno ou é a instituição? Na minha opinião, é um trabalho conjunto, mas o mercado da educação tem uma responsabilidade muito maior, porque é ele quem determina o que vai ser levado de conhecimento para o alunado. E o alunado é o receptor, então vai reproduzir aquilo que recebe, e se não recebe o aprendizado de produzir, vai continuar sendo um mero reprodutor mesmo, e isso é lastimável. Tá? Não, eu acho também só pontuar a importância do Estado fomentar o acesso ao ensino a todas as pessoas, né? Criar polos cada vez mais, criar institutos federais, criar universidades, porque assim, um dos direitos que a pessoa precisa ter, é o direito de ser feliz. Eu acho que o acesso à educação fomenta também tudo isso. Também. Meu povo, minha pova, você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Nos segue aqui no YouTube, também no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos ainda no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!